Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João. E hoje nós vamos concluir esse livro tão maravilhoso, esse Evangelho tão poderoso. Hoje é a aula 70, onde a gente termina no capítulo 21, essa história maravilhosa registrada pelo evangelista João. E hoje a gente vai falar sobre a restauração que Cristo faz nas nossas vidas, e a gente vai analisar essa restauração a partir daquilo que Jesus fez na vida do apóstolo Pedro. Eu quero ler esse texto contigo que está a partir do versículo 15, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e aqui as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Até aqui. Quero orar contigo. Senhor Deus, obrigado por essa palavra que é inerrante, inspirada, infalível. Obrigado por essa verdade, Deus, que nos encontra, essa revelação do Senhor que está registrada nas Sagradas Escrituras. Que hoje, Pai, vidas possam ser impactadas por essa mensagem, que aquele que estiver ouvindo, Deus, receba não só um conhecimento humano, mas que a fé desça da mente para o coração, se transformando em vida, em mudança. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nesse momento. Amém. E graças a Deus. Queridos, então a gente vai falar sobre essa restauração. Jesus, nesse texto, restaura a vida de Pedro, o ministério de Pedro, e é isso que Jesus faz em nossas vidas. Quando a gente pensa, por exemplo, numa obra valiosa que foi deteriorada, talvez você se lembre que alguns anos atrás, há um tempo atrás, a Catedral de Notre Dame, lá na França, foi queimada, teve um incêndio ali naquela catedral e aquela fumaça e todo aquele momento fez com que aquela obra, aquele monumento fosse deteriorado, e para reconstituir, para restaurar algo valioso, você precisa de especialistas, você precisa de tempo, e muitas vezes as pessoas olham e falam: não, isso aqui está perdido, isso aqui está acabado, mas se aquela obra for entregue a alguém que tem a habilidade, a capacidade, a um profissional que saiba restaurar, ele certamente vai restaurar aquela obra que parecia perdida. E é isso que Jesus faz em nossas vidas. Muitas vezes a gente olha para as pessoas que estão aí perdidas e diz: não, para esse não tem solução, mas Jesus é aquele que restaura o que está aparentemente perdido aos olhos humanos. Jesus é aquele que traz a restauração, e é incrível ver aquilo que Jesus Cristo fez na vida de Pedro. E a gente vai falar sobre isso hoje. E o contexto que nos traz até aqui, ao final desse capítulo 21, é que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos ali em Jerusalém. Mas aqui no capítulo 21 a gente vê Jesus aparecendo aos discípulos na Galileia.
eles estavam pescando, eles foram até a Galiléia porque o Senhor havia ordenado a eles para se encontrarem ali naquele lugar. Então, Jesus aparece depois de uma noite de uma pescaria que não teve sucesso, que não foi bem sucedida, onde eles não pescaram nada. Jesus aparece, dá instruções e ali naquele lugar há uma nova pesca milagrosa. E Pedro descobre que Jesus era aquele que estava ali dando aquelas instruções na beira da praia, e eles vão até Jesus, e ali Jesus prepara uma refeição para eles comem pão, eles comem peixe, e essa refeição acontece na praia logo de manhãzinha. E agora a gente vai para a sequência dessa refeição. Então, no versículo 15 diz assim: depois de terem comido, ou seja, depois que eles tiveram aquela refeição, Jesus vira para Pedro e pergunta: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Então, acabou a refeição, acabou a comida ali naquela manhã. Jesus vira, ainda no meio dos seus discípulos, ainda entre os outros discípulos que estavam ali naquele momento, e se dirige a Pedro, dizendo: Pedro, você me ama mais do que estes outros? E aqui a gente precisa entender o que está acontecendo, por que Jesus se dirige a Pedro e por que Jesus fez propriamente essa pergunta. A primeira coisa é a gente recordar que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro, ele estava muito provavelmente angustiado ainda, com algumas incertezas no seu coração. Pedro estava vivendo ali um período de muita aflição, porque ele era alguém muito importante no ministério, ele foi um líder, ele foi alguém que encabeçou muitas das conversas, e agora ele nega Jesus 3 vezes. Então, imagine você como estava Pedro nesse momento agora de tanta incerteza. Mas Jesus ressuscitou, apareceu diante de Pedro e faz essa pergunta: você me ama? Mas ele faz a seguinte pergunta: você me ama mais do que estes outros? Ou seja, a pergunta é: você me ama mais do que os outros discípulos? E por que Jesus faz essa pergunta? Queridos, porque Pedro talvez tivesse no seu coração uma ostentação pessoal da sua fidelidade, da sua posição. Ele tinha essa iniciativa, ele tinha essa liderança, e talvez ele achasse que amava Jesus mais do que os outros discípulos. A gente percebe, por exemplo, quando lá em João, no capítulo 13, versículo 37, ele diz o seguinte: Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Ou seja, ele acreditava que ele realmente era alguém fiel, que ele realmente era alguém que nutria um amor incondicional por Jesus. Ele foi aquele que cortou a orelha do Malco, ele achava que era realmente o grande homem fiel. Mas, queridos, esse castelo de areia ruiu, porque se ele ostentava essa fidelidade, agora ele estava num momento de vergonha, porque ele, o líder, ele, cheio de iniciativa, cheio de vida ali no ministério de Jesus, foi alguém que negou Jesus 3 vezes. Então essa era a realidade de Pedro. Ele negou Jesus, ele se escondeu e agora ele não tinha mais fidelidade para ostentar. Ele não tinha mais o louvor e essa autopromoção da sua fidelidade, da sua iniciativa. Então Jesus pergunta: você me ama mais do que esses outros? E essa era uma pergunta que tocava o coração de Pedro, porque talvez Pedro estava se achando o pior dos piores. Se ele se achava o melhor dos melhores agora, talvez ele estava se achando o pior dos piores, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Então Jesus faz essa pergunta que confronta a vida de Pedro: você me ama mais do que esses outros? E a resposta de Pedro, queridos, ela foge das comparações. Pedro não vai falar sobre a qualidade do seu amor em relação a dos outros apóstolos. Pedro só tem uma coisa, uma certeza. Ele tem uma certeza que Deus sabe de todas as coisas. Então ele diz assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro pode falar só da qualidade do seu amor e não da qualidade do amor dos outros. Isso
afasta a comparação, isso afasta o orgulho e leva Pedro para uma postura de humildade, para uma postura de reconhecer aquilo que ele é em Deus. E aí Jesus diz para ele, então, se você me ama, ou melhor, ele já diz de cara, apacenta os meus cordeiros. E por que ele fala isso, queridos? Porque Jesus Cristo está aqui restaurando o ministério de Pedro. Ele está restaurando esse ministério de forma pública. Por isso que eles estão ali reunidos entre os discípulos. Jesus está dizendo assim para Pedro, apacenta os meus cordeiros. Isso significa que Jesus, que é o bom pastor, Ele que é o pastor das ovelhas, Ele que chamou Pedro para uma missão de ser um pescador de homens, Ele está agora dizendo, eu estou te chamando de volta, estou restaurando você, para você cuidar de pessoas, para você cuidar do meu rebanho. Isso é maravilhoso. Porque se numa praia Jesus chamou Pedro para ser um pescador de homens, agora numa praia ele restaura o ministério de Pedro. E aqui, queridos, eu quero abrir um parêntese para dizer para você que muitos pastores, você já deve ter escutado pregações, onde o pregador dá uma ênfase sobre as diferentes formas de se dizer amor no grego. Então existem duas palavras que são utilizadas aqui, que é agapau e filéu. E essas palavras, segundo alguns pregadores, têm diferentes significados. Então é um amor mais forte, um amor mais intenso. Mas, queridos, eu quero desmistificar isso. Os grandes estudiosos de grego, as grandes autoridades do grego bíblico, elas vão concordar que João, em todo o seu evangelho e na sua literatura, ele usa recursos de estilo para utilizar sinônimos, dizendo a mesma palavra, mas criando uma dinâmica no texto. Então, não há absolutamente nenhuma diferença entre agapau e filéu nesse contexto, e você pode entender que Jesus está falando desse mesmo amor, um amor sacrificial, um amor de vida por Jesus Cristo. E no versículo 16, Jesus ele torna a perguntar a Pedro o seguinte, você me ama, Pedro? Você me ama, filho de Simão, de João, você me ama? E aí Pedro responde novamente, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece, sabe, a divindade de Jesus Cristo. Então Jesus diz novamente, apacenta as minhas ovelhas. E agora, no versículo 17, chega a terceira vez que a pergunta é feita. Então Jesus chega, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro agora se entristece. Ele se entristeceu porque Jesus diz isso pela terceira vez. E aqui, queridos, Jesus está fazendo propositadamente essa pergunta pela terceira vez porque ele está levando Pedro remetendo Pedro ao evento da negação, o evento da traição. Então, se Pedro negou 3 vezes, agora Jesus pergunta pela terceira vez, você me ama? Ou seja, Jesus estava restaurando Pedro, Jesus estava dizendo para Pedro, se você negou 3 vezes, você tem o meu amor 3 vezes, você tem um encontro com a minha restauração e eu te levo para um ministério público, um ministério relevante, onde você é restaurado. Então, Jesus questiona Pedro, para tirar ele dessa altivez, desse orgulho, onde ele ostentava essa fidelidade, e ele vê esse castelo de areia ruir. Então, Pedro é pela terceira vez confrontado no amor de Jesus, e ele agora diz da mesma forma, Senhor, tu sabes todas as coisas, e agora ele dá uma ênfase ainda maior para a soberania de Jesus. Você sabe de todas as coisas. Você sabe que eu te amo. Então Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Querido, Jesus está restaurando o ministério de Pedro. Jesus está chamando Pedro para ser um auxiliador do bom pastor que é Jesus. Jesus está chamando Pedro para ser alguém que cuida do rebanho, não dele mesmo, mas do rebanho de Cristo. E é uma ilustração muito linda que eu vi de um pastor, que ele diz assim, um pastor humano, um pastor terreno, ele é como um cão que ajuda um pastor
a cuidar das ovelhas. Então o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, e o pastor, ele é como um cachorro que está latindo, ajuda a proteger dos lobos e ajuda a conduzir o rebanho. Então nós, pastores nessa terra, somos cooperadores de Cristo, somos aqueles que auxiliamos e cuidamos das ovelhas que são de Cristo. E é isso que Jesus está dizendo para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então você vai entender agora quão poderoso foi esse momento, porque Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu estou restaurando você para o ministério, eu ainda conto com você. Eu não descartei você, Pedro, pela sua negação, eu trouxe você de volta, eu restauro você para você ser alguém que é amável, misericordioso. Então, queridos, imagine você que Pedro, ele agora tem o seu orgulho quebrado. Certamente, ele é um pastor que é mais misericordioso, é mais amável, é mais misericordioso em relação às falhas dos outros, é mais paciente. Então essa experiência certamente, queridos, transformou a vida de Pedro. Tanto que na sua primeira carta, olha como ele entende o pastoreio de uma forma tão profunda. Olha o que ele diz em 1 Pedro 5, a partir do versículo 1. Ele diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem um rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Olha que coisa linda que Pedro entendeu a respeito do pastoreio. E nos versículos 18 e 19, a gente vê Jesus trazendo uma declaração profética sobre a vida de Pedro, uma declaração profética sobre a forma como Pedro iria morrer. Então Jesus diz: em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levarás para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, queridos, essa afirmação profética basicamente diz que Pedro, na sua juventude, ele tinha certa liberdade. Quando ele era moço, ele se vestia sozinho, ele ia para onde queria, para onde desejava. E mais tarde, Pedro agora, ele seria levado para a morte. Ele seria preso, e estenderás as mãos é uma referência à crucificação. Nós entendemos pela história, pelos registros históricos, que Pedro foi crucificado. A famosa história que diz que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, ela não tem uma robustez histórica tão grande para a gente fazer essa afirmação, mas nós sabemos que Pedro foi crucificado. Então, Jesus está falando aqui a respeito da forma como Pedro iria morrer. Ele iria morrer uma morte de cruz: estenderás as mãos e outro te cingirá. E olha que coisa extraordinária, queridos. Tem um pai da igreja chamado Tertuliano, que ele disse que quando Pedro foi crucificado, outra pessoa cingiu Pedro. Então, nós entendemos que Pedro foi levado à execução e Pedro foi morto na cruz, como Jesus foi morto na cruz. E por que isso é poderoso? Porque essa é uma morte que glorifica a Deus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para a glória de Deus. E Jesus disse para Pedro: segue-me. Agora, Jesus está dizendo para Pedro: da mesma forma como eu glorifiquei o Pai na cruz, você glorifica a Deus também com a sua morte, com o seu martírio. Então Pedro, ele é convidado a ser um mártir, ele é chamado para ir para uma morte terrível, mas Jesus chama ele para que essa morte glorifique a Deus Pai. E essa é uma expressão, queridos, de segue-me, que ela tem essa conotação, esse convite a um chamado, esse convite a seguir os passos de Jesus. Mas também nós podemos entender que a partir desse momento, Jesus fala assim: segue-me. Se eles estavam reunidos depois da refeição, estavam juntos ali, Jesus agora chama Pedro
para uma caminhada a sós, para que eles pudessem ter uma conversa mais privada. E aí no versículo 20, queridos, a gente vê que Pedro está junto com Jesus caminhando e daqui a pouco ele olha para trás e quem está atrás deles acompanhando? João. João está ali acompanhando e esse João, o evangelista não deixa dúvidas que é o discípulo a quem Jesus amava, é aquele que reclinou o seu peito sobre Jesus. Então, quando Pedro estava ali na ceia e Jesus disse que alguém iria trair, ele pergunta assim para João, João, fala para Jesus, pergunta para ele quem é. Então, ele reclina e pergunta quem é o traidor. E há aqui essa menção de que João estava seguindo os passos de Pedro e de Jesus. Então, queridos, ele olha para trás e pergunta para Jesus, e quanto a este? E aqui eu quero que você entenda, queridos, entenda que o Evangelho de João, ele deixa um registro para a gente muito lindo de que muito provavelmente havia uma interação e uma intimidade entre Pedro e João. E a gente vê isso em vários episódios. Então você pode pensar, por exemplo, no episódio da ressurreição, onde Pedro e João, eles vão até o túmulo de Jesus. A gente pode lembrar, como eu acabei de dizer, do momento onde eles estavam na ceia e Pedro se dirige a João perguntando algo para ele. E não muito distante, a gente pode lembrar que no momento da pesca, João vira para Pedro e diz assim, é Jesus que está ali na praia. Ou seja, tem muitos diálogos e interações entre Pedro e João, o que indica que havia uma intimidade entre eles, um relacionamento entre esses dois apóstolos. E quando Pedro vira para trás e diz assim para Jesus, e quanto a este, essa é uma pergunta que basicamente diz o seguinte, Jesus, qual que é a missão de João? Porque o Senhor me comissionou para morrer pelo Senhor, mas o que João vai fazer? O que vai acontecer com ele? E quanto a este? Essa é a pergunta de Pedro. Não é uma pergunta afrontosa, é uma pergunta de alguém que tem um vínculo e diz assim, qual é a missão dele? Eu vou morrer na cruz, eu vou passar por uma morte, por um martírio, mas e João, qual que é a missão dele? E aí Jesus diz o seguinte, queridos, ele diz assim, se eu quero que ele permaneça até que eu vá, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. A resposta de Jesus ela é forte, queridos. Ela é uma resposta do tipo, isso não é da sua conta, Pedro. Então, o que Jesus está dizendo é, Pedro, se você foi chamado para uma missão de morte, você tem que ser obediente a essa missão, você tem que ser obediente a essa missão independente do que vai acontecer com os outros. Você vai ser fiel, independente se João vai permanecer vivo ou se ele vai morrer. Então o que Jesus está dizendo é assim, pode ser que João permaneça vivo até que eu venha, mas o que você tem a ver com isso? O que te importa isso? Então Jesus reafirma a você, Pedro, cabe uma coisa, me seguir. Quanto a ti, segue-me. E aqui, queridos, eu quero abrir um parênteses para dizer que nós precisamos viver a vida que Deus nos chamou para viver. A palavra do Senhor diz que um rega, o outro planta e Deus dá o crescimento. Por que isso? Porque cada cristão assume uma forma, uma maneira de agir, um posto. A gente tem que surfar a onda que Deus preparou para a gente surfar. A gente não pode querer viver a vida do outro. E eu falo isso porque muitas vezes as pessoas veem grandes pregadores nas plataformas e elas dizem, é isso que eu quero fazer isso, mas será que você já consultou o Senhor em oração? Será que você foi forjado para entender se esse é verdadeiramente o lugar onde você deve estar? Ou você está só querendo estar em um lugar de evidência? Essa é uma reflexão que a gente deve fazer, porque aqui Pedro está dizendo, o que vai acontecer com ele? Qual é a missão dele? E Jesus está dizendo, não te interessa, Pedro. Cada um tem a sua missão. E foi exatamente isso que aconteceu, queridos, porque se Pedro foi um mártir, João foi alguém que morreu na sua velhice, registrando o Evangelho, as suas cartas e o maravilhoso livro de Apocalipse. Então, Deus tem missões distintas para cada um. E quando Deus nos restaura, Ele nos posiciona onde Ele deseja que nós demos frutos. E é assim que nós devemos andar, diante
da vontade de Deus, com os ouvidos atentos para aquilo que o Espírito nos guia a fazer, sem invejar ou desejar o lugar de outra pessoa. E quando no versículo 23, João se refere àquilo que Jesus disse, ele está dizendo o seguinte: olha, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, queridos, Jesus, ele traz uma afirmação que gerou um boato nas igrejas cristãs. Então, eles passaram a acreditar que João não morreria por essa afirmação. Mas o que João está dizendo aqui é que não foi isso que Jesus disse. O que ele disse é que se ele desejasse que João permanecesse até a sua vinda, vivo, isso não importaria para Pedro, porque Pedro tinha uma outra missão. Que importa, Pedro? O que você tem a ver com isso? Então é provável que esse boato ele gerou uma série de apreensões para os discípulos. Então você imagina, queridos, num tempo onde não tinha internet, não tinha WhatsApp, e um boato desse circulando, e os cristãos ali vendo que João estava ficando mais velhinho. Ele estava, mais velho, então eles ficavam, meu Deus, será que Jesus já veio? João está mais idoso, então essa velhice dele gerava essa expectativa, e a gente tem um exemplo muito claro na Bíblia dos irmãos em Tessalônica, que eles ficaram aflitos, achando que a volta de Jesus já tinha acontecido. E olha, a gente tem que entender, queridos, que ao longo da história sempre houveram essas questões e a gente precisa reconhecer a verdade. Então, o que João diz é, não, isso não é que Jesus não disse que ele ia morrer, mas é só que Jesus poderia ter uma vida que preservasse João vivo até o seu retorno. E no versículo 24 a gente agora entra para o testemunho de João, para esse desfecho. Então João dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Então João afirma a verdade daquilo que ele registrou a respeito de Jesus, ele dá testemunho, ele escreve o Evangelho, ele foi comissionado pelo Senhor para ser essa testemunha do Evangelho de Jesus Cristo, e aqui ele usa um plural, ele diz assim, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E esse plural, queridos, é para se referir a um testemunho verídico. Então, ele está falando sobre ele mesmo, é o que a gente chama de plural editorial. É quando João se refere a si mesmo, mas ele utiliza o plural para evitar parecer vaidoso. Então, ele fala no plural, se referindo a si mesmo, mas para não parecer vaidoso. Acontece também algo parecido com Paulo. Paulo ele refere a si mesmo na terceira pessoa para evitar aparecer como um orgulhoso, alguém que está se autopromovendo. Então lá em 2 Coríntios 12 ele diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ou seja, Paulo está dizendo sobre um homem que há 14 anos foi arrebatado. Que homem é esse? Ele mesmo, mas ele está se referindo a si mesmo na terceira pessoa para não parecer vaidoso. E aí, queridos, no versículo 25, a gente tem esse último versículo do Evangelho maravilhoso que diz assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Queridos, no versículo 25, ele tem um paralelo com o capítulo 20, nos versículos 30 e 31, onde João diz o seguinte, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, aqui a gente tem uma referência linda sobre os sinais que foram registrados por João e outros muitos que ele não conseguiu registrar. E quando ele diz assim que não caberiam no mundo inteiro, se todas essas coisas fossem relatadas, a gente enxerga que aqui ele está usando um recurso literário, uma figura de linguagem, uma hipérbole, que é esse exagero para dar um significado mais profundo. Então, pensa, por exemplo, quando você vai numa churrascaria, come muita carne e aí você termina de comer e diz assim, rapaz, eu comi 1 tonelada de carne.
Você não comeu literalmente 1 tonelada, você está usando uma hipérbole, um exagero para dizer que você comeu muito. Então, pessoas entendem que o evangelista está usando uma hipérbole para se referir à grandeza dos sinais que Jesus realizou. Mas aqui eu quero não perder de vista o que João registrou logo no capítulo 1. Ele diz que Jesus é o Logos, é o Verbo de Deus. Então, se Jesus é a palavra encarnada, ele é aquele por meio de quem o universo foi criado. É o que o autor de Hebreus diz no capítulo 11. Ele diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, pensando nessa forma, é fácil da gente entender que talvez João tinha em mente a percepção de que o mundo era uma biblioteca muito pequena dos feitos de Cristo, que formou o universo. Que coisa maravilhosa, queridos. E aqui eu quero concluir essa última ministração dizendo que Jesus é o Deus que restaura. Ele restaura as nossas vidas, Ele tira aqueles que estão na posição de vergonha para uma posição de restauração. Ele é aquele que restaurou o ministério de Pedro, Ele é aquele que transforma a natureza, a criação. Ele é aquele que traz esperança. E a esperança está registrada nesse incrível livro, o Evangelho de João. Uma palavra que apresenta a autorrevelação de Deus. O Deus que restaura as nossas vidas. O Deus que nos dá vida. O único caminho que nos traz a salvação. Então, se você hoje precisa de restauração, eu te digo, não tem outro caminho. Se encontre com Jesus, aquele que pode tocar o íntimo do seu ser e transformar a sua vida para uma grande obra. É o que eu creio e vivo. E eu quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa jornada do Evangelho de João, onde nós entendemos, Pai, versículo a versículo, a grandeza do Teu poder. Eu oro para que cada vida, meu Pai, que tiver acesso a esse conteúdo possa ser restaurada hoje. Toca, Pai, em pessoas que talvez estejam aflitas, estejam angustiadas, porque o Senhor é o Deus que restaura. Assim como o Senhor restaurou a vida de Pedro, o Senhor pode restaurar as nossas vidas. E que nesse momento, Pai, o Teu Espírito encontre esses aflitos, esses angustiados e esses, Pai, que precisam talvez de uma ativação para irem além. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.